Meus irmãos, com a paz do Senhor. Então o tema de hoje trata sobre a promessa do arrebatamento. Nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a esta terra cumprir a sua missão e pregar o reino dos céus, quando Ele estava com seus discípulos, Ele instruiu os seus discípulos, orientou e deixou os seus discípulos alerta, né, que eles iriam de algum momento perder essa presença que eles gozavam, que era a presença física de Jesus, e que Jesus uma hora iria voltar para o Pai. Mas o Senhor disse a eles que se Ele fosse, Ele iria preparar um lugar, iria preparar esse lugar, iria voltar para levar os seus discípulos com Ele. Então a promessa do arrebatamento em João 14, do verso 1 em diante, é uma realidade. Jesus, Ele prometeu ir e voltar novamente para levar os seus discípulos consigo. Então, nesta tarde queremos tratar sobre este tema. Os objetivos do ensino nesta tarde é definir e fundamentar a doutrina bíblica do arrebatamento, expor as verdades bíblicas sobre o arrebatamento. E terceiro, reconhecer os propósitos e elementos que acompanham a bendita esperança. João capítulo 14, verso 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós já aprendemos aqui neste simpósio sobre o conceito bíblico da morte. E a morte é também uma vinda individual de Cristo para o ser humano. Mas no sentido coletivo da palavra, o arrebatamento é a vinda coletiva de Deus, de Cristo para os salvos. E nós temos que entender que, como cristãos, nós não podemos temer nem a morte e nem o arrebatamento. A morte não pode ser um evento que cause na gente uma desesperança, que cause na gente uma agonia. Por quê? Porque a morte para o cristão é uma vida individual de Cristo. E o arrebatamento não pode ser uma causa de desespero ou de medo. Por quê? Porque o arrebatamento é a vinda coletiva de Cristo para os salvos. E nós que estamos aqui, nós estamos sendo preparados para isso. Nós estamos sendo trabalhados por Deus para este momento, ou individualmente falando, ou coletivamente falando. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então o primeiro ponto fala sobre a doutrina do arrebatamento. A palavra arrebatamento, como os irmãos bem conhecem, ela vem do latim raptus. O sentido da palavra raptus quer dizer algo que é tirado com força, removido, arrebatado repentinamente. Então o arrebatamento vai ser um evento, vai ser um mover, vai ser um arrebatar repentino de Deus nesta terra. Quando a igreja for arrebatada, ela vai ser tirada desta terra com força, repentinamente. E você tem que entender que esse evento é um evento inevitável. É um evento que ninguém vai poder contê-lo. Não existe ninguém no céu ou na terra que possa conter o arrebatamento da igreja. É um evento certo. É um evento que está dentro da agenda e do calendário de Deus. Ele não é alcançável na nossa cognição, pelo tempo, pela hora ou pela data. Mas nós temos os sinais que nos indicam e nos mostram que Ele está voltando. Ele não deixou a gente aqui desapercebido. Ainda que você não saiba o dia, ainda que você não saiba a hora, ainda que você não saiba o momento, mas você sabe que este evento é certo. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta tarde para você: se a morte para aqueles que não vão enfrentar o arrebatamento, não vão participar do arrebatamento, é uma coisa certa, o arrebatamento é tão certo como a morte para aqueles que não vão participar dele. Todos nós que estamos aqui, se não desfrutarmos do arrebatamento, se o arrebatamento não acontecer na nossa geração, um dia nós vamos morrer. Então, da mesma certeza que nós temos que o evento morte, irmão, ele é algo certo na vida do ser humano, o arrebatamento, ele tem a mesma certeza. Ele vai ocorrer, ele vai acontecer. Ele está determinado para um tempo em que Deus vai executar o arrebatamento da igreja. Então, Jesus, irmão, ele deixou claro aos discípulos: ele vai, mas ele volta.
ele volta para levar os seus, ele volta para levar a sua igreja. Ele teve a responsabilidade de ir e deixar o Espírito Santo, Paracleto Divino, aqui para nos conduzir, cuidar da nossa vida espiritual. Mas ele deixou o compromisso de ir e de voltar para levar-nos, para estar com ele para sempre. Quem pode dizer amém? Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o verso de número 13 ao 18. Veja o que é que o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele deixa bem clara essa verdade do arrebatamento. Ele anima os crentes ali para que eles entendessem que a morte daqueles que morreram em Cristo não era o fim, que aqueles que dormiram no Senhor não tinha terminado, não era uma aniquilação, porque quando nós saímos desse plano físico para o plano espiritual, quando nós temos a separação do homem interior para o homem exterior, que é o nosso corpo, e a nossa alma e nosso espírito se separam, nós passamos desse plano para o próximo plano, mas nós não nos aniquilamos, a gente continua com a nossa consciência permanente, continua com a nossa consciência viva. Então os crentes em Tessalônica estavam preocupados acerca daqueles que dormiram no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra, ele vai orientar os crentes e vai falar que aqueles que dormiram no Senhor, eles vão participar de um evento glorioso, de um evento que a história deste mundo ainda não contemplou, o arrebatamento da igreja. Por quê, irmão Daniel? Porque vai ser um evento que vai participar aqueles que estão vivos e aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados para fazer parte desse evento glorioso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e diante. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nesta tarde, a palavra para você aqui, se porventura algum ente querido que partiu com o Senhor, eu quero dizer para você, a vida não se acabou, não foi aniquilada. Haverá um momento que ele vai ressuscitar, ele vai ser trazido à vida. E se nós tivermos a felicidade, a bem-aventurança de fazer parte da geração do arrebatamento, nós vamos ter o nosso corpo transformado, nós vamos ter o nosso corpo glorificado, vamos chegar ao estágio da santificação final, que é a glorificação do corpo. Não vai existir pecado, não vai existir doença, não vai existir tentação, não vai existir investida do diabo. Sabe por quê? Porque nós estaremos na igreja triunfante, a igreja que venceu, a igreja que foi arrebatada. Eita, levanta a tua mão aqui nesta tarde. Eu creio que eu estou aqui com a igreja que está sendo preparada para este grande dia, a igreja do arrebatamento de Deus. Nós estamos aqui, a minha família e a sua vai estar nesse evento. Você não vai ficar de fora e nem os seus. Esse evento está sendo preparado para a igreja salva, remida no sangue de Jesus. Nós, irmãos, que estamos aguardando este momento, enquanto estamos aqui, nós ainda estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos às investidas do diabo, estamos sujeitos às tentações. Mas aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que estão dormindo no Senhor, irmãos, esses que estão dormindo no Senhor, eles fazem já parte da igreja triunfante. Nós que estamos aqui, nós ainda fazemos parte da igreja militante, da igreja que está lutando, da igreja que está pelejando, da igreja que está em batalha. Mas aqueles que estão em Cristo, esses já são a igreja vencedora, estão só aguardando o momento de Deus. Mas eu estou
aqui, você está aqui, porque nós cremos, nós acreditamos que este grande dia vai chegar e nós não vamos ficar aqui. Quem vai ficar aqui, irmão, é o meu carro. Quem vai ficar aqui é a sua casa. Quem vai ficar aqui é o seu emprego. Quem vai ficar aqui é a sua conta bancária. Mas eu e você e a nossa família não, nós vamos subir. Quem vai ficar aqui é o seu cargo. É o seu título que vai ficar aqui. É o seu nome que vai ficar aqui. Mas você não vai ficar aqui. Você vai ser tirado com força. Você vai ver o arrebatamento. Você vai ter o corpo transformado, glorioso. Essa doença, essa chaga, essa depressão, essa limitação do teu corpo não vai conter o rapto de Deus. Deus vai tirar com força a sua igreja deste mundo. Deixa alguém zombar. Deixa alguém dizer que isso não é verdade. O arrebatamento da igreja, irmão, vai ser como nos dias de Noé. Vai ser a geração marcada pela violência. Homens gerados, frutos da descendência de Caim, homicidas, pessoas que não têm temor de Deus, que perderam totalmente a sensibilidade para as coisas do céu. É a geração de Noé. Ela vai se repetir nos dias do arrebatamento, porque a Bíblia diz que quando Noé estava preparando a arca, diz a Bíblia que a longanimidade de Deus estava esperando os homens se arrependerem. E quando a arca estava pronta, que chegou o momento que Deus disse: Noé, entra na arca. A Bíblia diz que veio o dilúvio e destruiu toda aquela geração ímpia, e só 8 pessoas entraram na arca. Eu tenho uma triste notícia aqui nesta tarde. Você sabe quantas pessoas existem no mundo? Aproximadamente, estatisticamente, existem aproximadamente 8,3 bilhões de pessoas no mundo. Mas no arrebatamento, são poucas pessoas que vão participar. Como nos dias de Noé, só 8 entraram na arca, não vai ser diferente nos dias do arrebatamento. Vou dizer a você, a Bíblia diz que o caminho do mundo, ele é largo, e muitos são os que entram por ele. O caminho que leva a vida é o que é estreito, e poucos são os que entram por ele. O evento do arrebatamento vai ser um dia triste para bilhões de pessoas, irmão. Porque se hoje tem 8,3 bilhões e são poucos que vão entrar, imagine como vai ser naqueles dias. Mas Deus está preparando você, está me preparando, sabe para quê? Para nós fazermos parte deste grupo seleto, deste grupo que vai participar do arrebatamento, deste grupo. Grandes homens, governadores, prefeitos, presidentes de grandes potências, homens abastados, ricos, conhecidos como os homens mais ricos desta terra. Muitos desses homens vão ficar aqui para participar da grande tribulação. E enquanto isso, a igreja vai estar com Cristo na boda do Cordeiro. Enquanto isso, vamos estar desfrutando da presença do Mestre. Enquanto isso, nós vamos, aleluia, receber da mão do Mestre o nosso galardão no tribunal de Cristo, conforme tudo aquilo que a gente fez, conforme a qualidade das nossas obras. Eu quero dizer para você, você faz parte de um grupo que tem a oportunidade de participar de um evento que grandes homens não vão participar, que homens poderosos não vão participar, mas eu e você simples, humilde, muitas vezes limitado, mas estar em Cristo, justificado por Cristo, está pronto. Meu Deus, pronto. Aleluia. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui. Eu quero dar continuidade aqui na lição, mas falar do arrebatamento, irmão, falar da esperança, a bendita esperança. Eu quero dizer a você aqui, irmão, muitas vezes eu estou em casa orando, minha esposa é testemunha, e uma das coisas que eu digo a Deus, eu digo: Deus, me ajuda a estar preparado para o dia em que tu voltares. Deus, me ajuda. Se tu voltar individualmente, me ajuda a me encontrar preparado. Deus, se tu voltar para a igreja, me ajuda a estar preparado. Deus, a minha família, me ajuda a colocar ela no lugar onde ela esteja preparada para a tua vinda. Sabe por quê? Tudo nesta vida aqui, ele passa. Aqui, nós estamos apenas passando por um estágio
No máximo 120 anos, 130 anos. A vida de verdade não começa aqui, começa na eternidade. Nós estamos apenas de passagem aqui. Mas tem uma coisa, essa passagem tem muita responsabilidade. Por quê? Porque é aqui que o nosso destino eterno, ele vai ser decidido. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. Então enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver aqui, você tem a oportunidade de confessar. Você tem a oportunidade de se arrepender. Você tem a oportunidade de mudar o rumo da sua história. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Não tem mais revogação da morte. É aqui, é agora, é nesse momento. A longanimidade de Deus te dá a oportunidade para você mudar o rumo da sua história. É aqui que você consegue se arrepender da vida de adultério e restaurar o seu casamento. É aqui que você pode deixar o pecado e permanecer em Cristo para este grande dia. Não adianta. Naquele grande dia só vai quem estiver justificado em Cristo. Porque, infelizmente, desses poucos, irmão, uma parte da igreja ficará. E quando eu digo igreja, não é a igreja universal. Porque a igreja universal, ela vai ser arrancada dessa terra, dos quatro cantos dessa terra, irmão. Independente da denominação que faça parte. Se for crente em Cristo, justificado na cruz e no sangue de Cristo, que está ligado em Cristo, ele pode estar aqui no Brasil, pode estar lá no Japão, pode estar lá dentro do Amazonas, mas ele vai ser levado desta terra. Ninguém segura. Agora, se a gente viver uma vida fora de Cristo, você pode ter título, você pode ter cargo, você pode ter dinheiro, pode ter nome, boa reputação na igreja, nada disso vai conseguir fazer você subir, nada disso vai conseguir você ser arrebatado, porque o arrebatamento é para os salvos. A igreja remida, lavada no sangue de Jesus, é ela que vai subir. Você está entendendo? Diga amém. Segundo ponto da lição, já vou encerrar, vou correr aqui. Verdades bíblicas do arrebatamento. A linha A, ele será iminente. Mateus capítulo 25, verso 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A letra B diz, ele será pré-tribulacional. Deixa eu abrir aqui, nesse ponto aqui, irmãos. A igreja, ela não passará pela grande tribulação. A grande tribulação não está reservada para a igreja do Senhor. Biblicamente falando, a grande tribulação vai ser uma aplicação do juízo de Deus e um conserto de Israel com Deus. Mas a igreja de Deus não passará. Você vê os textos bíblicos, abre a sua Bíblia aí que você vai ver Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso de número 10. Veja o que a Bíblia diz. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Quando você vai ver Apocalipse capítulo 4 ao verso 18, você vai ver que vai ser citada ali, ou citada nesses capítulos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que são os juízos de Deus sobre a terra, que vão ser manifestados na grande tribulação. Mas do capítulo 4 ao capítulo 18, você não vai encontrar a palavra eclésia, que significa igreja. Não tem, por quê? Porque a igreja não vai estar participando da grande tribulação. A gente vai estar desfrutando da presença do Cordeiro. A gente vai estar na boca do Cordeiro. A gente vai estar sendo servido pelo próprio Cristo. Enquanto aqueles que ficaram, aqueles que não acreditaram, aqueles que viveram uma vida dupla, vão ficar aqui para sofrer o juízo da grande tribulação. 7 trombetas, 7 selos. Eles vão ficar aqui para sofrer o juízo de Deus. Nós vamos estar gozando com Cristo, sendo servido por Ele. Ele estando junto conosco, providenciando coisas maravilhosas. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você não vai participar da grande tribulação. Não vamos participar da grande tribulação. Aleluia. Não vamos começar nem o começo da grande tribulação. A gente não é mini tribulacionista. A gente não é pós-tribulacionista. Vai passar toda a tribulação e Deus vai nos guardar de forma. Não, a igreja não foi preparada para isso.
A noiva está sendo adornada, não é para passar pelo juízo. A noiva está sendo adornada, é para participar do casamento, é para ter o encontro com o noivo nas nuvens e os anjos do céu contemplar a cerimônia. Não é para juízo, é para a festa que a noiva do Cordeiro está sendo preparada. Alguém aqui já preparou uma noiva para sofrer um julgamento? Que eu saiba, a noiva se prepara para o casamento, para a festa, para a alegria. Não tem nenhuma base bíblica que sustente nada disso. Agora imagine, eu estava estudando sobre isso, mas pensando. Você imagine os crentes que morreram no Coliseu. E você dizendo para eles que se tudo aquilo que eles viveram e pagaram o preço, eles estariam destinados também, se vivo, passar pela grande tribulação. Você entende? A igreja, ela está sendo preparada para o encontro com Cristo nas nuvens. O momento glorioso. Nós não vamos desfrutar da grande tribulação. Eu poderia citar diversos versículos aqui da Bíblia, mas você pode ler a lição. E todos eles vão dizer que nós fomos livres da ira. Essa ira que vai ser derramada na grande tribulação não alcançará a igreja. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Vou pular para o terceiro ponto. A bendita esperança. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios. Capítulo de número 4, verso de número 5. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus na terra. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Essa bendita esperança, irmão, ela vai se dar de algumas formas. Primeiro, o arrebatamento vai ser marcado pela surpresa. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus 24, 35. A Bíblia diz, Mateus 24, 35 e o 36. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, o arrebatamento vai ser marcado pela surpresa. Invisibilidade. O arrebatamento, irmão, como eu já disse aqui, ele vai ser para poucas pessoas. Não porque Deus quer, mas porque a humanidade não vai se preparar para o arrebatamento. E o arrebatamento, ele é invisível para os homens que não estão em Cristo, que estão fora da verdade, que não aceitaram a salvação em Cristo. O arrebatamento vai ser só visível para a igreja universal, a igreja santa, aquela que está preparada. Só ela vai ver. Aqui só vai haver a discussão. Presbítero Daniel, irmã Sara sumiu. Sequestraram? Não. O que foi que aconteceu com fulano, ciclano? Não veio mais no serviço. Essa vai ser a discussão, mas visivelmente eles não vão contemplar. Porque só a igreja de Deus. Você já parou para pensar, irmão? Aleluia. Que Jesus já poderia ter voltado hoje aqui muitas vezes. Você sabe quantas vezes você abriu e fechou os olhos hoje? Porque a Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Hoje, tivemos diversas oportunidades que Jesus poderia ter voltado ao abrir e fechar os nossos olhos. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Vai ser algo veloz. Vai ser algo muito rápido, irmão. Não vai dar tempo de ninguém fazer nada. Vai ser no abrir e fechar de olhos. E eu quero encerrar. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Do verso de número 51 ao 54. Sei que os irmãos já vêm escutando muito sobre o arrebatamento esses dias. 1 Coríntios 15, verso 1, 54, diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Olha, irmãos, se tem uma coisa que o arrebatamento vai ser para a igreja, é a declaração de vitória da igreja militante sobre este mundo. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos Tessalonicenses, ele usa lá a expressão falando do alarido,
falando da voz de arcanjo e da trombeta de Deus, cada um desses instrumentos tem uma significação. Mas a trombeta de Deus, irmão, ela tem uma representação muito forte na Bíblia. Porque o próprio Deus disse a Moisés, em Números capítulo 10, que fizesse 2 trombetas. E para que servia as trombetas lá em número 10? Servia para fazer o chamado do povo. Quando a trombeta tocasse daquela forma que Deus tinha dito que era para tocar, o povo entendia que era Moisés convocando o povo para se reunir. Tinha toque para se reunir, tinha toque para deixar o lugar onde estava e seguir a jornada. E para onde era que o povo estava seguindo a jornada? Para a terra prometida, para Canaã. Porque a trombeta, ela tinha essa representação: chamar, reunir e fazer o povo seguir para a terra prometida. Depois você abre Números capítulo 10, verso 1 em diante. Mas a trombeta também, irmão, ela tem a representação no cenário bíblico para declarar vitórias sobre o inimigo. Deus disse: Moisés, tu vai usar essa trombeta também, para toda vez que quando tu sair na guerra, tu toca ela, e tu vai saber que eu estou com vocês. Outra coisa, Moisés, quando tu estiver na festa, na cerimônia, tu vai também tocar a trombeta para lembrar das vitórias que eu te dei. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse assim: ao soar da última trombeta. Você está entendendo o que é que a palavra está dizendo para mim e para você? Ao soar da última trombeta, oh, glória seja dada ao nome de Jesus. O arrebatamento, irmão, vai ser o anúncio e a declaração da vitória completa da igreja aqui nesta terra. Quando nós ouvirmos a trombeta tocar, quando nós sentimos o nosso corpo sendo transformado, quando nós estivermos sendo levados aos ares para se encontrar com aqueles que vão ser ressuscitados e transformados com Cristo, você vai ter na sua mente: eu venci. Você crê nisso? Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, irmão, falando comigo e com você. Deus está aqui dizendo para mim e para você: eu quero que você vença. Eu quero que nesse grande dia você faça parte dos vencedores. O inferno não foi preparado aos homens, o inferno foi preparado para os anjos e o diabo. Deus quer que você vença. Ele quer que na hora que a trombeta toque, você escute o som da trombeta de Deus tocar. Eu não sei vocês, irmão, mas eu posso dizer: eu tive 2 experiências com arrebatamento. A primeira foi a minha conversão. Eu me converti através de 2 sonhos com o arrebatamento da igreja. Minha mãe, uma mulher muito crente, de oração, orando pelo filho que estava por aí pelo mundo, perdido. Aí eu acho que Jesus disse assim: então eu vou lá encontrar com ele, vou falar com ele, que a minha serva está pedindo. Lembro quando eu cheguei em casa, minha mãe estava jogada no chão com a face no pó. Eu sei ser crente. Aí eu disse assim: mãe, vá dormir na cama. O que a senhora está fazendo aí no chão? E eu nunca mais me esqueço. Aleluia. Ela levantou a cabeça e disse: não, meu filho, eu estou orando. Eu tive 2 sonhos com arrebatamento, irmão, da igreja. Tive o primeiro sonho, resisti. Nunca esteve na minha agenda aceitar Jesus. Nunca coloquei, não era um propósito da minha vida isso, nunca foi. Quando eu resisti, Jesus disse: vou usar logo a minha de novo, vou dar oportunidade a ele. Tive outro sonho com o arrebatamento da igreja. Aí nesse sonho, irmão, um ser escuro, com a faca na mão, vindo na minha direção para tirar a minha vida. E eu estava junto, dava a entender, eu sentia que eram as pessoas que eu convivia, como se tivesse uma mesa de um bar, alguma coisa dessa natureza. E quando aquele ser vinha, eu conseguia contê-lo. E conseguia cravar nele a faca. Se abria na minha frente, irmão, de Deus que eu temo, uma porta. Assim, ó. Era um clarão, eu não conseguia ver o que estava na porta. Eu passava pela porta. Quando eu passava pela porta, eu não via, mas eu sabia o que estava acontecendo. As pessoas sumindo. Pessoas sumindo. E no sonho tinha um pastor, e eu nunca mais me esqueço. Eu tremo quando eu lembro. Ele apontava para mim assim, eu dizia: eu não quero ficar. Ele dizia assim: você teve a sua oportunidade. Minha esposa testemunha e sabe, e quem é de Chico Mendes sabe. Depois de 2 anos, irmão, eu vi grande parte dos meus amigos todos morrerem. Nesse sonho, quando o pastor falava isso, a terra se abria. E eu sentia que caía eu e as pessoas que eu convivia.
Quem é de Chico Mendes sabe o que eu estou falando. E uma dessas pessoas foi meu irmão que faleceu. Ou seja, Deus me mostrou algo que ia acontecer 2 anos depois. Olha, irmão, é um sentimento tão ruim de ficar. É um desespero, realmente. Com certeza não se compara como é que ficar e eu nem vou saber como é. Eu tive essa experiência. 13h20 da madrugada, 13 a 13h20, acordei. Acordei minha mãe e disse: mãe, o que for, meu filho? Eu quero aceitar Jesus. Aleluia. E desde hoje eu estou aqui servindo a Deus. Agora deixa eu contar a segunda experiência, a gente encerrar. Em um momento de oração, irmão. Eu não sei se eu posso dizer que aquilo era um sonho, se foi uma visão, não sei. Não vou definir assim. Mas foi uma coisa tão rápida que me marcou. Eu orando, eu morava na casa da igreja, em Chico Mendes. Não era? A gente morava na casa da igreja lá da IADPE. E eu orando nessa noite, irmão. Foi uma coisa tão rápida, mas foi uma coisa tão gloriosa. Sabe quando você está falando aqui de transformação do corpo, o corpo mortal, o corpo corruptivo, sendo transformado num corpo glorioso, um corpo que não está preso a essa matéria aqui. Eu estava sentindo isso, irmão. Sentindo isso. Aí sabe o que vinha na minha mente? Naquele momento, venci. 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 Eu me acordei, irmão, com aquele gosto assim, e aquilo na mente assim, venci. 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 Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Quando a última trombeta tocar e você escutar, sabe o que é que você vai sentir? Você vai sentir que venceu, venceu, venceu esta vida. Levanta a tua mão aqui nessa tarde. Levanta, o Espírito de Deus está aqui. Você vai vencer, você vai ouvir o toque da trombeta de Deus. E quando você escutar, você vai sentir o corpo sendo transformado. E eu tenho certeza que a tua mente vai dizer: venci, 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 venci. O pecado não tem mais poder sobre mim. O diabo não pode mais me tentar. Eu não estou mais sujeito a viver uma eternidade sem Deus. Por quê? Porque eu venci, eu estou para sempre com Ele. Não existe esperança maior do que essa. A esperança do arrebatamento. Que nós nessa tarde possamos colocar no nosso coração. Ele está voltando. Eu sei. Você pode lutar, você pode conquistar, você pode ter um emprego bom, pode, mas nunca se esqueça, a sua maior vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre você mesmo, é estar em você, ouvir, o som da convocação de Deus para a igreja. Um som de Deus vai reunir a igreja nos ares. O som da vitória da igreja vai ser declarada. Você vai ter os anjos do céu como plateia. A voz do arcanjo representa essa convocação celestial. O arrebatamento da igreja vai ser contemplado a plateia dos anjos celestiais, vendo a noiva vindo ao encontro do esposo. A gente abre mão de tanta coisa aqui. A gente renuncia. Nada é mérito da gente. Salvação não é mérito. Não é você que merece. Mas a justiça vem do Calvário. E quando você permanece na justiça divina, você entra dentro desse grupo seleto. Escuta nessa tarde, são 8,3 bilhões de pessoas nesse mundo. Mas só você e um grupo seleto vai fazer parte desse evento. Só você e um grupo seleto vai ouvir a voz. Eita, que coisa boa você está sentindo aqui nesta tarde. A glória de Deus sobre a sua vida. Esse teu corpo falível, essa tua vida limitada, esse teu corpo material, ele vai ser transformado. É um corpo glorificado. É a santificação final. Ninguém não vai ter gravidade, não vai ter distância, comprimento. Sente nesta tarde. Eu estou aqui nessa tarde como se eu estivesse naquele momento sentindo.
esse corpo corruptível sendo transformado e sendo vencido. Meu Deus, eu sinto aqui Deus falando com o crente e dizendo assim: eu quero que você vença, eu quero que você esteja dentro deste grupo. Você não pode se permitir ficar fora deste grupo. Você não pode ressuscitar para a vergonha eterna. Você tem que ressuscitar para a vida eterna com Deus. Tu tem oportunidade nesta tarde. Se tu sabes que tu estás fora desse evento, porque quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o Espírito dele. Ele sabe, a segurança da salvação dele está em Cristo. Ele sabe muito bem, está em Cristo. Eu queria nessa tarde, para encerrar, que você curvasse a sua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você conversasse com Deus neste momento e dissesse a Ele: Deus, minha ajuda está pronta para este evento. Deus, ajuda a minha família a estar pronta para este evento. Queria que você conversasse com Deus e dissesse: Deus, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho um emprego bom, mas tem uma coisa: nada disso, nada disso se compara a estar contigo para sempre. E eu sinto Deus aqui dispensando uma porção sobre os crentes que estão aqui e dizendo: o reino dos céus já é chegado. Então